Bom dia para vocês. Vamos aqui para mais um Momento Alma Nature para falar de coisas que são, a princípio, bem conhecidas, porque são de uso comum, conhecimento geral do povo, mas que sempre tem alguns detalhes interessantes para a gente aprender, para usar melhor ainda aquilo que já é comum, né? Nós estamos aqui do lado de uma das plantas que é muito importante porque é a base alimentar para a maior parte, se não todas, as culturas secundárias que se desenvolveram no território mesoamericano, ou seja, do México para baixo, pegando a América Central toda e América do Sul, todos os povos indígenas e todos aqueles que colonizaram essas terras, né, acabaram se apropriando das vantagens dessa planta, né? Aqui no Brasil a gente tem uns 3 ou 4 nomes, né? Mandioca, aipim, macaxeira, e tem outros regionalismos aí, mas a maior parte dos povos chama ela de maniva, tá? Por isso mesmo, quem classificou de maneira científica aproveitou essa nomenclatura para estabelecer a nomenclatura a nível científico, que é o manihô. E manihô esculenta por quê? Porque é muito conteúdo de água, né? E não é uma água mineral como essa que a gente toma aí a partir do solo. Já é uma água biologicamente transformada. Então a gente vai falar um pouquinho, né, das vantagens de usar a água da mandioca ou a água da maniva. O interessante é que a maior parte do tempo de uso, né, ou seja, desde a antiguidade e tradicionalmente, o que se come e o que se utiliza dessa planta é a raiz, né? Mas, mais recentemente, com o estudo e a necessidade de alimentar a população, principalmente a população faminta, né, a população carente, acabou que se desenvolveram maneiras de utilizar as partes aéreas também, tá? A única condição para o uso dessa planta é tomar cuidado com os princípios antinutricionais que ela tem e o ácido cianídrico. E de verdade, muitas raízes têm ácido cianídrico, né? A batata inglesa tem ácido cianídrico, a batata doce também tem ácido cianídrico, a mandioca tem ácido cianídrico, enfim. Faz parte da composição comum da maior parte das raízes que a gente consome e até de alguns tubérculos. Mas, no que se refere à maniva propriamente dita, né, existe variedades, tem aí umas 3, 4 variedades, cuja concentração de ácido cianídrico é bastante importante, né? Chega ao ponto de condenar a planta, condenar o uso da planta, porque é extremamente tóxico, né, quando em altas concentrações. E diga-se de passagem também que, embora existam muitas ideias e muitos relatos, né, vamos identificar e diferenciar a mandioca brava da mandioca mansa. A mandioca, dito da maneira mais urbana, né, industrial da mandioca de mesa, que pode ser comida com um simples cozimento. Só que a variedade que tem alta concentração de ácido cianídrico, que a gente chama de mandioca braba, não tem nenhuma diferença visual, né? Muita gente fala dos pedúnculos das folhas forem mais rosados, aí a mandioca é mais mansa. Quando for mais avermelhado, a mandioca é mais brava. Quando a entrecasca for mais rosada, diferente dessa aqui, né, que é mais branca, a rosada seria brava, e aí a gente teria maneira de diferenciar assim. Só que isso não funciona. Visualmente, eu pelo menos não conheço nenhum sinal diferencial que permita que a gente separe uma variedade da outra. Então, o que realmente faz o consumo seguro da maniva? É você conhecer a cultura, de onde ela veio. O produtor, ele tem que saber de onde ele retirou as manivas. Para quem não sabe, a maniva é uma secção do galho, quer dizer, do tronco, né? A maniva é a parte do tronco da planta que serve para multiplicar a planta, né? E ela enraiza de um nó para o outro nó. Então, você pegando uma seção aí de 10 a 20 centímetros, isso aqui é uma muda, né? Na hora que o produtor adquirir as manivas, ele tem que saber de onde veio, que aí ele sabe se ele tem uma mandioca mais mansa e uma mandioca mais brava. Mas de verdade, mansa nenhuma delas é, mansa assim, absolutamente mansa, né? Então por isso mesmo que a gente tem que ter critério no consumo de raízes. Raiz é tudo de bom,
né? Fornece um açúcar muito bom, amido puro, muita caloria, muita energia. Substrato que fornece uma farinha que também vai ser possível de entrar na alimentação com muita propriedade, mas a maior parte das raízes tem ácido cianídrico. Para a mandioca especificamente, esse ácido cianídrico, a concentração dele vai variar de acordo com um princípio ativo fundamental que tem aqui, que no processo de oxidação vira ácido cianídrico, né? Então, o que é preciso fazer caso você não saiba onde veio a mandioca? Ou então está lá no meio do mato, achou um pé de mandioca, quer cozinhar as raízes, quer se alimentar das raízes, então você não sabe se aquela mandioca é brava ou mansa. Então você vai fazer o quê? Não pode consumir mal cozido, muito menos cru. Que aí sim as concentrações de ácido cianídrico serão extremamente tóxicas caso seja mandioca brava, né? Então, inclusive, isso acontece muito, talvez não com o humano, que sempre cozinha a raiz, mas quando ele usa como ração animal, né? Então, tanto a parte aérea quanto as raízes da mandioca brava vai intoxicar o animal e pode chegar a matar, né? Se não for um animal de grande porte, ou mesmo que seja, se ele comer em quantidade, ele pode morrer, né? De tanto que é tóxico. Então, a única maneira de você ter o consumo seguro é cozinhe muito. Felizmente, o ácido cianídrico tende a ser volátil, tende a ser recombinante. Então, quando você cozinha e retirando a área de maior concentração, você elimina a maior parte desse ácido e aí a dose se torna mais nutricional. E é muito interessante perceber também que, graças a esse ácido cianídrico, quer dizer, não propriamente ao ácido cianídrico, mas ao precursor dele, ao princípio ativo que tem, que por processo de oxidação vai se desdobrar num ácido, né? Ele obviamente tem uma atividade, ele é bioativo. E o fato de ser bioativo, quando você consome no volume ideal, torna a mandioca, além de extremamente nutricional, altamente curativa, tá? Falando primeiro dos aspectos nutricionais, então o que a gente consegue nas raízes da mandioca, né? Primeiro, quase 50%, né, é puro amido, né? O resto, num grande percentual aí, de mais 30% eventualmente, talvez, é fibra. Então, fibra mais amido, excelente base nutricional, né? Amido, como todo mundo conhece, né? Fonte de energia, fonte de açúcares leves, né? E fibra, que é o biogênico, né? Ou seja, aquilo que vai compor um meio útil para que esse amido seja bem digerido, né? Além disso, ele vai regular a consistência do bolo alimentar e do bolo fecal, né? E vai ajudar com que o organismo elimine tudo que não for aproveitado naquele ambiente ali, naquele ato de alimentação, né? Então, atualmente, um dos biogênicos mais importantes que a gente tem que estar associando na alimentação, sem negociação, todo mundo precisa, toda refeição precisa conter, é fibra. Então, alimentos, plantas e espécies alimentares que antigamente forneciam muito mais fibra do que outros princípios nutricionais e que eram relegados a segundo plano, hoje em dia sabe-se que eles são de vital importância. Se não houver fibra nesse bolo alimentar e nesse bolo fecal, você vai ter problemas, né? E indo para os elementos mais nutricionais, já que a gente falou dos antinutricionais, né? Não tem só amido. Muita gente pensa que mandioca é uma coisa que só fornece açúcar, só fornece amido e talvez fibra, né? Mas não, isso aqui tem um conteúdo vitamínico importante, isso chega a ter vitamina C, tem vitamina A, tem vitamina E, tem sais minerais, tem metais, enfim, tem oligoelementos reguladores do sistema. Então, foi de fato, né, levando essa análise para um lado mais sociológico, foi de fato um crime de lesa humanidade as culturas mesoamericanas e sul-americanas terem sido aculturadas do ponto de vista do consumo da mandioca. Por que isso aconteceu? Porque os povos que nos colonizaram tinham que realizar a construção de um mercado para vender o trigo, né? Porque é a base alimentar ainda dos povos europeus, né? Só que, comparando-se, a sanidade dessas bases
fornecedoras de farinha e de amido, o trigo perde em todas as instâncias. É um alimento muito inferior em relação ao que a mandioca nos fornece. Eminentemente na atualidade. Se você imagina que isso mudou ao longo do tempo, porque as pesquisas agroindustriais evoluíram e forneceram outras características ao trigo, lê do engano. A realidade é que a experiência genética, a modificação genética do trigo transformou o trigo numa espécie alimentar basicamente desconhecida para o organismo humano. De tal forma que nós temos grandes problemas atualmente com o consumo de trigo, realizando choque glicêmico no sistema, realizando toxemias no sistema e realizando principalmente a instauração de uma condição atópica, né? Ou seja, uma condição alérgica. Então, além de ficar hipoglicêmico e eventualmente diabético no consumo de trigo concentrado, você certamente vai ficar alérgico a N coisas, a N alimentos, cheiros, tecidos, substâncias de forma geral. Nada disso acontece com a mandioca. Então, uma das coisas que nós temos que fazer por uma questão de inteligência, né, não é outra consideração, é resgatar o uso da mandioca como base alimentar e do milho e daquilo que os nossos povos originalmente consumiam como base alimentar. A banana, a mandioca, o milho, né, tudo aquilo que a gente encontra no mato, né, ou seja, que não é agricultável, mas que está aí em grande quantidade ainda no nosso país, né? E vamos largar paulatinamente que seja, ou drasticamente se conseguir, de consumir trigo o máximo possível. Basicamente, para quem vive em ambiente urbano, isso aí é um dever de casa, né? Uma coisa difícil de se fazer. Porque tudo que está em oferta no ambiente urbano tem presença do trigo, por N questões industriais. Bom, mas voltando para a mandioca então. Então você tem aqui uma raiz extremamente nutricional, extremamente importante do ponto de vista sociológico, que vai fornecer N coisas, né? Vitaminas, sais minerais, oligoelementos, metais, muita fibra, muito amido e algo de proteína, né? Não é uma boa fonte proteica, infelizmente nós temos outras coisas para comer junto com a mandioca que vão aí completar o screen nutricional. E eu quero terminar essa análise pelo uso medicinal, tá? O uso medicinal, ele é, como não poderia deixar de ser, também do mesmo tamanho do uso nutricional, do ponto de vista dos benefícios. Como é uma planta que está na base alimentar, então é cultivada o tempo todo por todos os povos, pelo menos da América do Sul e da América Central, né? Ela é extremamente fácil de conseguir e se você souber usar, você resolve uma série de problemas. Primeiro, em todas aquelas situações que você precisar de uma alcalinização, você vai usar a água da mandioca, que pode ser extraída da própria raiz por processo de prensagem, né? Ou então você pode produzir uma água de mandioca pegando uma quantidade de raiz, tira-se a casca e a entrecasca para não ter os fitoesteróis que tem aqui, para não ter os ácidos que tem aqui, enfim, para não ter outros princípios ativos mais ativos, né? E deixa essa mandioca imersa em água. Se você deixar 12 horas, ela já fez uma boa doação de princípios alcalinizantes e você já pode usar essa água como elemento alcalinizante. Para quem não tem ideia, para quem tem hiperacidez gástrica, tomar a água da mandioca na base de 200 ml para um indivíduo mediano de volta de 60 a 70 quilos, já produz uma alcalização bastante importante. Então, em vez de ficar aí no pantoprazol, no leite de magnésia, ou outros alcalinizantes que pretendem diminuir a sua acidez gástrica, tome a água da mandioca. Porque os remédios, né, os produtos laboratoriais, todos eles têm contraindicação. Todos eles têm iatrogenia, né, que são os efeitos colaterais que a gente não quer, né? Mas a água de mandioca você pode tomar indefinidamente, se você tiver vontade. Claro que do ponto de vista nutracêutico, ou terapêutico, ou medicinal, não se toma nada que vai alterar o teu pH o tempo todo. Porque, obviamente, se você se tornar muito alcalino, você também vai perturbar o teu sistema e, eventualmente, com os mesmos sintomas, ou sintomas muito parecidos com aquele da acidez.
e da hiperacidez. Mas, por N questões, e infelizmente, o indivíduo urbano, o indivíduo moderno, está muito mais para ficar ácido do que para ficar neutro ou alcalino. Então o consumo periódico da água de mandioca, tranquilo. Você pode ter a praxis, por exemplo, de fazer um suco, né, e tomar o suco 2 vezes por semana, com uma fruta alcalina, com leite vegetal alcalino, né? E você fazer aquele suco, ou aquela vitamina, ou aquela sopa, enfim, qualquer alimento aí que seja de conveniência, com essa água. Então, a primeira coisa importante é a água da mandioca. Mais importante ainda, tá, é o uso da entrecasca. E aí eu tirei aqui uma raizinha secundária, obviamente todo mundo conhece a raiz de mandioca, que na época que, na hora de tirar, realmente fornece uma raiz desse tamanho, de 5 kg, de 3 kg. Tem raiz, a parte pivotante, que é a parte que mais interessa, realmente fica bastante grande. Mas eu não queria matar a planta só para fazer a filmagem, então eu tirei uma raiz secundária. Então essa raizinha aqui, embora seja jovem, ela já tem praticamente todas as características que a gente precisa para poder exemplificar. Nós vamos aprender a fechar ferida diabética, ou leishmaniósica, ou qualquer ferida que esteja difícil de fechar, por qualquer que seja o motivo. Existem algumas condições biológicas, algumas condições orgânicas que atrapalham o processo de cicatrização. E com esse fato, cria-se um pesadelo. Por quê? Porque toda ferida é uma janela para a infecção entrar no sistema. Então todo mundo que tem algum problema, né, o mais comum é a diabetes, né, mas tem a leishmaniose, tem as dificuldades pontuais de produção das células, né, dos tecidos que vão fazer a cicatrização acontecer, né? Todo mundo tem uma dificuldade grande e chega-se ao ponto de a medicina convencional não oferecer uma resposta terapêutica interessante, né, ou seja, eficiente, que não seja caríssima ou que seja realmente resolutiva. Os produtos, vamos colocar assim, cicatriciais, né, cicatrizantes, que a medicina convencional nos oferta, né, com a produção aí laboratorial, eles têm limitações muito grandes. Todos os médicos aí que estiverem porventura me assistindo, eles vão saber disso. Então, por exemplo, para tratar feridas de queimados, né, onde teve lá uma queimadura de 3º grau, que o tecido de granulação foi todo destruído e tal, e a cicatrização vai acontecer por isso, segunda intenção, é uma dificuldade terrível fazer essas feridas evoluírem e mais, produzir um penso cicatricial, né, ou seja, um tecido cicatricial de boa qualidade, que seja elástico, que tenha uma cor esteticamente apresentável, que seja bem inervado, que mantenha as suas qualidades sensoriais e nutricionais, etc., né? Então, os tecidos cicatriciais de cicatrizes que ocorreram por segunda intenção são de baixa qualidade e elas nunca mais deixam de ser problema para aquela pessoa. Se for uma pessoa jovem, então, é a vida toda convivendo com um problema, com uma área do corpo que dói, que arde, que fere facilmente, que vira e mexe, levando o indivíduo a ter que aplicar ali coisas e fazer processos para não ficar machucado, né? Então vamos usar o indivíduo diabético aqui como exemplo, que é o mais comum, mas isso aqui serve para qualquer ferida que seja difícil de fechar, né? Tem indivíduos, todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas sabem, que chegam a perder membros, porque essas feridas não fecham e causam infecções, causam gangrena, é uma janela aberta para fora, então toda bicharada que gosta de infestar o ser humano tem uma porta de entrada que está ali muito disponível. Então, muito frequentemente os diabéticos perdem pernas, perdem braços, perdem mão, perdem dedo, perdem extremidades por conta de não conseguir fechar uma ferida dessa. Então existe um processo indígena, que é absolutamente simples, facinho de fazer e que funciona de verdade. Eu não tenho perdido aí ao longo de 40 anos, talvez menos de 1% das pessoas que eu propus o tratamento tiveram boa evolução. E dentro desses menos de 1% não tiveram boa evolução por falta de condições de fazer o processo direito, né? Então eu acredito que seja 100% de resultado. Então a primeira coisa que precisa fazer é pegar uma raiz adulta e não uma raiz secundária como essa, né, que ainda não está pronta, né? Tira a casca externa, né, linosa. Isso aqui tem linina, né, isso aqui não é biologicamente ativo.
o corpo não consegue processar isso aqui, tá? E vai tirar a entrecasca. Nessa raiz muito pequenininha, a entrecasca, ela é muito fininha. Então, se a gente tivesse que aproveitá-la, a gente iria fazer uma raspagem. Porque não tem jeito de separar a entrecasca do miolo quando ela é muito fininha. Então, a mandioca tipo manteiga, por exemplo, tem uma entrecasca bem fininha, mesmo na condição adulta. Aí tem que fazer esse processo aqui, ó. Uma lâmina afiada, você vai raspando, tirando a entrecasca. Aí você vai obter uma massa com esse aspecto. Essa aqui é uma massa úmida e que possui açúcares leves e mucilagem. Então ela por si só, ela já tem uma qualidade de cola, né, de aglutinação, que compõe uma pasta bastante consistente. Tá? Na mandioca comum, que a raiz é grande, a entrecasca é pesada e tal, você vai passar a faca, tirar aquela entrecasca que sai, às vezes até com a unha sai, ela é facinha de tirar. Aí você vai bater no liquidificador ou vai triturar essa entrecasca de alguma maneira, vai produzir esta massa, tá? E isso vai ser aplicado em cima da ferida a ponto de cobrir. O que vai fazer essa massa? Vai tornar uma ferida que já está velha, e veja bem que qualquer ferida com mais de 20 dias sem evolução, ela já pode ser considerada uma ferida velha. O nosso organismo ele tem o compromisso de fechar essas janelas traumáticas, né, assim, em questão de horas até 72 horas. Tem que estar lá fechadinho, senão o perigo de infecção é realmente assustador, né? E os mecanismos de cicatrização também serão substituídos, né? Deu para perceber quando eu falei em cicatrizes feitas a partir da segunda intenção do sistema, que nós temos pelo menos 2 sistemas cicatriciais, um que age em horas, né, e um que vai agir depois, que não deu certo essa primeira estratégia do corpo, ele entra numa segunda estratégia que vai agir ao longo de dias. E dentro desses dias você pode demorar 3 meses para fechar uma ferida, né? O que importa é que do ponto de vista empírico, uma ferida velha de anos vai demorar mais para fechar. Uma ferida mais recente demora menos. O nível de investimento do sistema para fazer a resolução daquele problema baixa ao longo dos anos, porque o sistema tem que tomar conta de toda uma série de funções paralelas que não podem deixar de acontecer, então ele vai retirando investimento biológico naquela ferida. E eventualmente ele até abandona a ferida para e fica naquela situação de resolução parcial ou mal resolvida, né? Então isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer com a ferida mais velha do que um mês, mais velha do que 20 dias, velha de anos, é torná-la jovem. Que aí uma maneira prática de reconhecer isso é com um aspecto sangrante, como se a ferida tivesse acontecido ontem, tá? Então, o princípio ativo que processos de oxidação vai produzir o ácido cianídrico, ele é cáustico. Então ele vai debridar os tecidos mortos, e veja bem que isso é seguro, né? Ou seja, só os tecidos biologicamente inativos, os tecidos mortos, que são consumidos por esse princípio ativo. Isso aí é mágico, isso aí é muito interessante, como a especificidade da atividade bioquímica está muito bem demonstrada aí. Bom, depois que você aplicou essa pasta, você fez um que a gente chama de penso biológico, né? Porque é um produto orgânico aplicado, né? Você vai fazendo o primeiro dia, deixa de um dia para o outro, fica 24 horas, lava com a água da mandioca, né? Você vê a mesma planta fornecendo aí o substrato para você fazer a asepsia, né? Lava, vê como a ferida ficou, se ela já está totalmente renovada, deu certo. Cerca de 50% ou um pouco mais das pessoas, com uma aplicação já resolve, já chega na situação certa. Mas sempre tem aqueles pacientes que são mais difíceis, estão mais depauperados, não conseguem boas reações. E aí até 72 horas, ou seja, aplicar o penso pelo menos 3 vezes, 3 dias seguidos. Aí o processo de debridação vai ser bastante profundo, a ferida vai se renovar, todos os tecidos inativos serão eliminados, né? E a ferida fica nova. Bom, aí você vai entrar com outra categoria de plantas, né? Que eventualmente a gente pode mostrar ali, aqui do lado tem uma, né?
que essa sim vai ter lá um princípio ativo taninoso que vai produzir o dessecação, ou seja, o ressecamento dos tecidos e vai fomentar a cicatrização. Isso associado com acupuntura, associado com laser terapia, associado com, enfim, outras técnicas cicatrizantes, vai resolver a ferida velha de anos em de 30 a 90 dias. Tá? E o indivíduo fica bom. É uma cicatriz de alta qualidade que não chega a 100% de um tecido original, mas que não terá grandes problemas de estar o tempo todo produzindo uma situação onde o indivíduo tem que voltar a medicar ou voltar a se tratar por conta disso, né? Então, só por esse fato, dá para a gente perceber que o Maniholt ou a maniva, ou a mandioca, ou a macaxeira, ou o aipim, né, dependendo de onde você está aí no mundo ou no Brasil, ele já se torna uma planta extremamente importante, inclusive importante de ser bem conhecida. Esse processo que eu acabei de dizer, embora ele seja muito democratizado aí junto aos estudiosos da fitoterapia, da naturopatia, ele é literalmente desconhecido da matéria médica convencional. Os médicos não estudam, não têm menor contato com esse tipo de conhecimento na faculdade. Então eles não têm como fazer. E aí eles vão atrás dos produtos laboratoriais que têm desempenho que deixa muito a desejar, desempenho pobre, né? Além de custarem muito caro. Para não deixar de comentar, a nossa Embrapa desenvolveu um substrato nutricional, baixa concentração de elementos nutricionais, para fazer o quê? Reintrodução do indivíduo desnutrido à sua capacidade alimentar. Ou seja, usando as partes aéreas, segundo o processo de secagem e moagem e peneiração, conseguiu-se um substrato alimentar muito suave, que você pode transformar em sopa, em caldo ou em papa, e pode dar para bebês desnutridos, para pessoas que estejam desnutridas ou que estejam muito depauperadas, sem condição de fazer um trânsito digestivo e intestinal adequado. Então é um alimento leve, extremamente leve e altamente nutritivo. Então você pode resgatar uma pessoa que está praticamente morrendo de inanição, que não poderia ser alimentada de maneira convencional, né? Se alguém não sabe, fique sabendo que se você pega uma pessoa extremamente desnutrida, você não pode introduzir alimentos comuns na dieta dele, apresentar, porque ele simplesmente não vai processar. Ele estará extremamente desidratado, só por isso aí não processa. Ele vai estar depauperado no sentido do peristaltismo intestinal, então ele pode até conseguir digerir, mas não consegue eliminar. Enfim, todo o sistema está incompetente para fazer a digestão, que é um grande esforço biológico, né? Então, para fazer o resgate de uma pessoa desse tipo, quer seja um bebê, uma pessoa adulta, um jovem, você tem que ir introduzindo aos poucos, né? Ou fornecer alimentos muito leves. Então a Embrapa desenvolveu esse substrato alimentar e é de imenso valor. A base da parte aérea da mandioca misturado com algumas outras coisas, né? Vale muito a pena pesquisar e ter isso disponível, porque quem é que não tem aí um filho, um bebê que está com diarreia, que está passando por uma doença depauperante e tal, e fica muito fraquinho e precisa alimentar esse bebê, né? Principalmente se não estiver morando em ambiente urbano. No ambiente urbano você ainda encontra, né, os suplementos alimentares produzidos pela indústria, que eu já vou dizer logo, não tem a mesma qualidade, tá? Tem muitos problemas. Um dos problemas é ter grande volume de açúcar, grande volume de trigo, né, de fatores alergênicos que não são bons, né, e que infelizmente, porque não existe fiscalização ou conhecimento, ou por má fé mesmo, a indústria coloca nesses alimentos que são destinados a pessoas que estão em situações especiais. Por mais que isso pareça um contrassenso, isso é uma realidade, a gente tem que estar de olho aberto em relação a ela. Para não usar esses produtos, a opção da natureza é, por exemplo, a maniva, né? Ou o Maniholt suculenta, né? Quem gosta de nomes científicos, né? Bom, espero que tenha sido uma boa informação e útil para todo mundo. E vamos aí aos nossos próximos momentos, onde a gente ainda tem muita coisa para falar sobre muita coisa que está em volta da gente, que a gente não sabe usar. Até a próxima.